tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar aqui na live sobre autoritarismo e violência. Temos o convidado especial, Thiago Gloss. Eu vou colocá-lo aqui, convidá-lo para entrar na live conosco. Esse tema é muito importante, né? E na psicologia é uma pauta muito importante nos nossos dias de hoje. Oh, Thiago, boa noite. Olá, Tudo tudo bom, bem? Cris? Boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Eu vou te apresentar, tá bom? Para Ok. quem está chegando aqui na nossa live. O Thiago, ele é psicólogo, professor universitário, mestre em psicologia social pela USP. Ele está fazendo o programa de doutorado, né? Pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela Unifesp. Ele tem um trabalho muito legal, muito interessante no grupo de apoio de enlutados por suicídio, no Instituto Vitaleri, que cuida sobre prevenção e pós-prevenção ao suicídio, né, Thiago? E ele Isso. também faz supervisão para instituições privadas e públicas que têm essa demanda, né, de prevenção da violência. Então, é uma pessoa com muito conhecimento na área do tema que nós escolhemos. Para mim, esse tema é muito importante, porque eu trabalho, né, com populações também em situações de vulnerabilidade, faço projetos com imigrantes no sistema prisional, mas também é uma pauta muito importante que a gente está vivendo aí no nosso cotidiano, né? Na nossa sociedade hoje, precisamos falar muito sobre o assunto, né, Thiago? Sim, exatamente. E eu acho que agora a questão do autoritarismo, da violência, está cada vez mais ganhando relevância, sobretudo nesse período da pandemia, do isolamento, né? É que aí é o período em que a gente vê crescer aí essas raízes internas da nossa sociedade, né? Isso. E nós vamos falar, então, também aqui no nosso assunto sobre a política genocida, né? O que é a política genocida? Então, a gente vai explicar alguns conceitos e a gente quer que vocês também entrem no diálogo aí conosco, né? Então, a política genocida, ela marca na nossa sociedade, né? Quem pode viver e quem pode morrer, né? É um conceito, eu conheci o ator Attila Membe no grupo do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política da USP, e a gente estuda muito sobre esses temas, né? E a necropolítica ela está instalada na nossa sociedade, a gente vai conversar bastante sobre isso, né? E a gente tem na nossa sociedade uma soberania do poder. O poder ele é marcado, né? Não é qualquer um que exerce o poder na nossa sociedade. Então a gente vai falar sobre as relações de poder, né? E a gente tem essa soberania ainda do biopoder, né? A gente tem o racismo que ele não é nomeado, a gente tem a política de branqueamento na nossa sociedade, a gente tem a destituição da humanidade, né? Quando a gente degrada o outro, não considera um ser humano, né? A gente considera como um resto, como um lixo, então também tanto faz se ele for descartado e eliminado da nossa sociedade, porque ele é considerado uma pessoa inferior, nem é reconhecida a humanidade dessa pessoa, né? E na nossa sociedade a gente sabe que o racismo é muito grande, né? Então a população negra, pobre, periférica sofre muitos efeitos disso, que a gente vai conversar aqui. E a gente vai falar também de toda essa relação que a gente tem do autoritarismo, né, que é marcada por esse poder disciplinar da sociedade do controle, né? Então a gente tem táticas aí no nosso poder, né, que é para alcançar o que ele deseja, né? E por isso mata e passa por cima de várias pessoas, né? E aí a gente também vai ver que o nosso processo que a gente tem instaurado de gestão de morte não é diferente do processo de gestão de vida, né? Então é uma coisa muito importante.
Eu vou deixar o Tiago falar, a gente vai começar pelo... São várias pautas que a gente trouxe aí para a gente conversar na live, né? A gente vai começar pelo autoritarismo, né? Pela autoridade. Tem uma coisa muito importante que a gente estuda na psicologia social, também na psicanálise implicada, né? Com esse cenário social. E a autoridade é diferente de autoritarismo, né? Porque a gente tem essas figuras de autoridade que começam lá com o nosso pai, a nossa mãe, e depois a gente perpassa para outras figuras de autoridade na nossa vida, né? Que vai ser o chefe, o diretor da escola, e a gente tem o presidente, né, do Brasil. E a gente confunde muito o que é uma figura de autoridade com o autoritarismo, né? Então a gente vai conversar e desmistificar um pouco disso, né? Porque faz parte do nosso processo de crescimento e de amadurecimento, é importante a gente seguir hierarquia, saber mandar, saber obedecer, mas não confundir isso com humilhação, degradação do outro, né? Situações humilhantes, ultrajantes, né? É para a gente caminhar nessa figura de autoridade no caminho de autonomia, de independência, mas não de humilhação, degradação, submissão, né? Então a gente tem muito o autoritarismo marcado pela essa reação de afrontamento, né? E a gente tem esse autoritarismo centrado na pessoa, né? Naquela figura. E aí o poder fica muito pessoalizado, né? E quando um presidente, por exemplo, ele não aceita que a população reivindica, né? Por que você está tomando determinada atitude, fazendo isso ou fazendo aquilo? E acho que tudo vira para o âmbito pessoal, né? E aí essa pessoa que está no cargo da gestão, da liderança, vira o senhor da lei. Então, quem faz a lei manda e todo mundo tem que obedecer, né? E o oprimido é aquele que não fez a lei, tem que estar nesse sistema. Então, eu queria que você começasse, por favor, Tiago, falando sobre as raízes do autoritarismo no Brasil. Bom, acho que tem duas, né, se a gente for recorrer à história brasileira, acho que tem dois elementos principais de autoritarismo que a gente pode situar e que a gente encontra, né, como uma manifestação compulsiva até hoje, né? Então dizem respeito a um passado distante e a um passado um pouco mais recente, mas que são dois momentos que a gente não fez nenhum tipo de elaboração, nenhum tipo de reparação histórica, e por isso a gente repete, né? A primeira fonte, a primeira raiz que a gente encontra é do escravismo colonial, né? Então as relações que foram estabelecidas de escravidão e que perpassam todas as características, né, do nosso colonialismo. Então, forte relação escravista, relação de mando e obediência, relação de hierarquização, redução, acho que isso é o principal, que é a redução das desigualdades, das diferenças entre os seres humanos em desigualdades. Então a gente tem muito marcado na nossa sociedade isso, a gente encontra isso no nosso modelo patriarcal de família do período escravocrata colonial, forte divisão de gênero, né? Papel masculino, papel feminino, e o principal, né, que é o recorte do racismo, né? Então o lugar ocupado por indivíduos racializados, brancos e não brancos, né? Então esse é o primeiro modelo que a gente encontra e que a gente ainda vê. Isso é muito interessante, né? Porque a gente, se a gente for analisar a história brasileira, a gente encontra um desenvolvimento em termos políticos e em termos econômicos, né? Mas se a gente for trazer a nossa estrutura social e cultural, ela se manteve quase intacta em relação ao período do escravismo colonial. As relações que a gente estabelece até hoje são muito semelhantes às relações de hierarquia e mando e obediência que a gente tinha na época do escravismo colonial. Segundo ponto do nosso passado recente, também não elaborado, no caso, é o da ditadura militar, né? Então, simplesmente essa naturalidade que a gente tem em querer violar direitos, em querer suspender as regras do jogo em prol de um Estado forte,
de um grande pai ali que vai simplesmente comandar a nação, está sempre presente, está sempre em latência em nós. Então não é à toa que a gente está sempre aí, assim, recorrentemente, quando o país entra em algum tipo de crise, a gente vê ali sempre aqueles ratos que vivem nos porões ainda da ditadura saindo, né, de suas tocas e indo pedir ditadura militar novamente, e assim por diante. Isso diz muito respeito à maneira como a gente fez a nossa justiça de transição pós-ditadura, né? O Brasil é o único país da América Latina que não prendeu nenhum dos seus torturadores, nenhum. Né? Não fez nenhum tipo de reparação histórica justa para os mortos e torturados da ditadura. Né? Então isso diz muito respeito. Não é à toa que hoje a gente convive com uma polícia, isso é um lado assim que é estarrecedor. A gente tem a polícia que, além de a que mais mata e a que mais morre no mundo, mas a nossa polícia militar hoje, ela tortura mais do que na época da ditadura. Isso acaba sendo assim o grande elemento de como o Brasil ele não consegue elaborar o seu passado. Não elaborando o seu passado, ele tende a repetir esse passado, ele não supera esse passado. Isso é muito importante você estar falando, né, Tiago? Porque um traço do autoritarismo é quando a gente tem essa sensação de querer mais polícia, um controle mais rígido, mais força, né? Porque é um efeito até secundário da nossa história que é mais profunda que a gente vai conversar aqui, né? Essa exigência, essa aclamação pela polícia, né? E é como você falou, nós não fizemos, né? Não ajustamos nossas contas da ditadura. Então, a nossa polícia, ela ainda é treinada e ela ainda é formada nos mesmos moldes do regime militar, né? Por isso que tem esse regime de exceção, né? Por isso que a violência é tão forte. Parece que a gente se acostumou a essa violência excessiva. E eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, perguntando se as pessoas achavam que ter mais policiamento no bairro onde que elas residem se dava uma sensação mais de segurança. E muitas responderam que sim. Então a gente já ainda tem isso, né? Perpassando, que a psicanálise diz, no imaginário e no real, e isso vai aumentando a nossa vida violenta, né? Sim, e a gente, isso é um dado interessante também, porque é sempre também assim, para que a gente pergunta assim, né, assim, você se sente mais seguro com policiamento no seu bairro, no seu território? A pessoa fala sim, acho que cabe pensar assim, não, mas quem você quer combater? Né? Porque a gente tende a fazer essa divisão de que, e isso assim é o que estrutura o mito, né, de que o brasileiro é um povo pacífico, né? Isso é muito interessante, porque a gente defende essa ideia de que, bom, somos um povo pacífico, né? Mas ao mesmo tempo a gente bate recorde de assassinatos e mortes e assim por diante. Então como é que a gente consegue fazer essa cisão? Bom, é dividindo a realidade, e isso os meios de comunicação colaboram demais para isso, para a gente fazer uma divisão, uma espécie de denegação, em que a gente afirma e nega a violência ao mesmo tempo. Então a gente afirma, dizendo, bom, olha, nós somos violentos, tá? Mas assim, a violência não está em mim, ela está num outro. E aí esse outro, a gente forma uma imagem unificada de um outro, que vai ser esse outro que é o violento, que vai ser aquele que nasceu violento e que precisa ser combatido a todo custo. Isso é muito importante pelo seguinte, né? Quando a gente está falando de necropolítica, o que estrutura a necropolítica é o estado de sítio. É o estado de sítio constante. É um estado de guerra constante, que é justamente o que estrutura o pensamento militar, por exemplo, da polícia militar. A polícia militar não sai à rua pensando, bom, eu vou encontrar pessoas para protegê-las. Não, ela sai na rua para procurar inimigos a serem combatidos. Né? E isso é justamente a lógica do estado de sítio. É você produzir constantemente um inimigo que precisa ser combatido e assim você justifica práticas autoritárias. Né? E aí já trazendo o que a gente estava falando sobre necropolítica, é isso que caracteriza a necropolítica, né, como um tipo de gestão do Estado sobre as populações, sobretudo nos países periféricos. Né? Então você falou
da questão do biopoder do Foucault, né? Assim, no século XIX, quando a gente vê a formação dos estados nacionais, a gente vê a formação dos estados, o Estado ele se preocupava basicamente em gerir a vida de suas populações. Sim, Então, através da medição de sua população, aliás, é quando surge a noção de população, isso é muito interessante, isso é no século XIX. Surge a noção do censo, por exemplo, surge pesquisas populacionais de saúde, surge a ideia de um saneamento básico, de uma saúde pública, tentando garantir ali minimamente a vida de sua população. Então é aquele registro do Estado que a gente dizia que é o Estado do biopoder, o Estado biopolítico, que era o Estado que ou prezava por fazer viver, né, escolher aqueles que fariam viver e aqueles que seriam deixados para morrer. O que é a exato. grande questão? É que isso é nos países europeus, nos países do norte. Naquela mesma época, a gente tinha as colônias desses países. E aí essas colônias, elas se tornaram um grande laboratório de um tipo de gestão de Estado, de população, que não é mais uma gestão da vida, mas é uma gestão essencialmente da morte. É um tipo de gestão que ela visa matar ou deixar a população para morrer. Né? E esse é o grande ponto da necropolítica e do necropoder. Só que para a gente, para esse tipo de gestão social, ela ocorrer, ela precisa justificar essa morte. E para isso é necessário, então, um estado de sítio. Que a gente crie constantemente um estado de sítio que nunca acabe, um estado de guerra que nunca acabe, e aí a gente escolhe quem serão aqueles inimigos. É aí que entra a racialização no país. É Exato. aí que entra, então, esse recorte daqueles que vão morrer ou serão deixados para morrer. Aí, como você muito bem falou, Cris, no início da sua fala, é aí que a gente vai também colocar o registro de quem é ser humano e quem é descartável. Né? Exato. Então, isso é muito interessante. Voltando no que eu falei, quando você fez a sua enquete perguntando para as pessoas, bom, mas você se sente mais seguro com a polícia no seu bairro? As pessoas falam, não, eu me sinto. Aí cabe perguntar, mas quem é então que você quer combater? Porque certamente esse que você quer combater são aqueles que a gente considera descartáveis hoje. Que a gente pode Exato. matar, que a gente pode torturar e que a gente. E aí cabe a grande questão, né? Assim, a gente mata ou deixa para morrer. Ou a gente mata através das nossas forças repressivas, o Estado, né, a polícia, ou a gente deixa para morrer através do quê? Da vulnerabilidade, do corte de direitos. Então não é à toa que a gente encontra hoje a principal população que morre pela Covid. Abram o UOL, gente, abram agora o site da UOL. Vocês vão ver lá que a maior parte da população que morre por Covid é o quê? Os chamados pardos, né? Que são negros, são não brancos, né? Então é aí que então reside esse tipo de modelo, então, em que a gente identifica quem é o descartável, torna ele um inimigo a ser combatido, e aí utiliza essa lógica de gestão social que você mata ou deixa vulnerável para a morte. Exatamente. E a gente tem a iniquidade, né? Que é contrário à equidade, né? Na distribuição de todos os bens, né? Dos nossos recursos, né? E bens simbólicos também, né? E aí a gente tem um declínio também do conceito do que é da coisa pública, né? Porque a gente na nossa cultura e patriarcal, nessa relação de poder, as pessoas parecem que acreditam que o Brasil tem um único dono, aquele que tem que ser amado, idolatrado, né? E ele fala, então, os outros têm que calar e obedecer, né? Então, esse é um problema também desse poder pessoalizado. E aí a gente tem esse conceito, né, que é divulgado aí socialmente, que o poder bom é feito por uma pessoa boa, uma pessoa de bem, né? Então a gente deixa de colocar essa associação, né, dessa pessoa de bem, a gente deixa de permeada por esse fundamento moral e não cívico. Então, quer dizer que a pessoa de bem, a gente exalta que é uma pessoa de família e não a educação não é formativa pela escola, né? E por isso que a gente vê todo esse cenário aí que aconteceu na nossa eleição, efervescendo dessas coisas, dessas crenças que estão arraigadas, né? Na nossa sociedade.
E aí, às vezes, quando a gente vai debater política, porque a gente quer falar na psicologia, e principalmente na psicologia social, tem as pautas das políticas públicas para melhorar a dignidade de vida das pessoas, né? A universalização do SUS, a equidade, todos aqueles princípios que a gente tem para todas as pessoas, né? Para bairros de periferia, de classe média, independente de onde de você esteja geograficamente, sua condição social, né? Mas aí as pessoas não querem falar de política ou também já ligam a política a algo sujo, feio, corrupção, fica aquela coisa desse ranço histórico, né? É, negativo, muito negativo, por quê? Porque realmente, se a gente voltar na nossa história, lá no período colonial, o dinheiro teve uma conotação bem suja mesmo, foi uma posse, né? Se apropriaram de dinheiro, de recursos que poderiam ser para muitos e ficou ajustado para poucos, né? E a nossa política parece que ela é assim, né? Quem está no poder que é personalizado, para os meus amigos tudo é possível, tudo do bom, do melhor. E para os meus inimigos, a A lei. E lei. a lei no sentido punitivo, no sentido, né? Então a gente tem associando a lei com essa violência que é para constranger o outro, que é tipo aqui, você sabe com quem você está falando? Da carteirada, né? Se está, por exemplo, uma autoridade andando numa velocidade aí enorme na rodoviária, é parada e dá carteirada em todos os lugares, né? A famosa carteirada, né? Então, acho que isso a gente tem que pensar muito nesse nosso jeito, né, de exercer a autoridade. Eu perguntei aqui na enquete, Tiago, se as pessoas eram de bairros periféricos ou de classe média, e também perguntei como a pessoa se percebia, né, branca, negra, parda, né? Mas só que, como a gente está numa rede social, entra muitos perfis que querem seguidores e acabam respondendo, então não dá para ter uma Uhum. boa amostra, né, disso. Mas eu sei que das pessoas que eu perguntei, se as pessoas já tinham visto, sofrido ou conhecido alguém que sofre violência doméstica, muitas pessoas que eu conheço, que aí eu vi que eram pessoas mesmo, não é para seguir seguidores, falaram que conhece, sim, a resposta foi afirmativa. E perguntei também das pessoas que se conhecem, né, ou já sofreram violência policial, e também teve uma grande quantidade de pessoas que disseram que sim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso daí que eu acabei de pontuar. É assustador quando a gente pede relatos, né? Eu também, quando dou aula sobre racismo estrutural, né, para os meus alunos, eles trazem muito experiências, né, de racismo, né, que sofreram, sobretudo com a polícia, né? E são assim, desde isso assim que é uma coisa é horror, né, assustador, que são desde alunos que são negros, né, e que estão andando num carro que um carro que a princípio não é feito para negros andarem, que são parados pela polícia. Eu vi desses relatos, né, e de policiais assim duvidando assim de que eles estavam nesse carro, mas como que vocês estão num carro desse? Como também assim situações também extremamente humilhantes. Assim, teve uma aluna que diz que ela é uma aluna branca, que ela namora, o namorado dela é negro e que eles estavam andando no mesmo carro e a polícia parou assim eles e começou a perguntar se ela estava bem, o que estava acontecendo e tal, e ficou uma situação extremamente constrangedora e humilhante, né? Quanto à questão da política, eu discordo de que o brasileiro não gosta de política. Eu acho que o brasileiro ele faz política todo dia, né? Assim, um tipo de política mais orgânica, mais cotidiana, né? O que eu vejo, né, e isso acho que diz muito respeito ao nosso modelo de esfera pública, é que a gente situa muito a política para uma casta específica. Né? Assim, no Brasil a gente não teve nenhum modelo de democracia direta, por exemplo.
né? Quando a gente chama a população para participar de assembleias ou de movimentos de bairro e tal, você vê um estranhamento, porque as pessoas parecem não entender de que não, mas isso não seria assim uma função para alguma elite intelectual, né? Assim, o que que eu tenho para opinar sobre isso, né? Só que isso diz muito também a respeito, de novo, né, a muitas raízes da nossa formação, né, raízes que cabe a gente pensar que a nossa primeira forma de relação social que estabeleceu foi uma relação privada, né, relação que teve a origem ali na estrutura patriarcal de família e no máximo ali no modelo da casa grande e senzala. Né? E isso depois, quando toma o espaço público, quando se torna aí uma forma aí de relação social em Estado, em uma sociedade civil e assim por diante, ela é muito, mas muito, muito viciada já em relações de tipo privadas. Então é por isso que a gente essa nossa dificuldade, né? Essa nossa dificuldade de mais, assim, além de ser democracia, a gente formar uma república, né? Da gente conseguir fazer um tipo de país, de sociedade que sabe diferenciar a sua esfera privada de sua esfera pública. Isso é muito interessante, porque eu insisto, assim, porque simplesmente as pessoas não enxergam isso. Né, assim, a gente viu os casos agora que ficaram muito famosos de pessoas que estão ganhando aí a merreca de R$ 600, né? Ah, Mas pessoas assim de elite e que pediram, né, esse tipo de benefício e tal. E aí teve uma moça lá do Rio Grande do Sul, lá, bolsonarista, e que era contra a corrupção do PT e aquelas coisas todas, né? De novo, fazendo essa divisão entre eu e outro, né? O outro que é corrupto, eu não sou. E ela, enfim, muito abastada, cheia de dinheiro, ela pediu R$ 600 e tal, né? Mas eu fico pensando assim, às vezes o pessoal fala, não, mas ela é muito cínica, né? Mas ela deve ter alguma psicopatia, não é possível. Não, na verdade ela está justamente exercendo a lógica nossa racional de política. Política no final virou isso, virou patrimonialismo, é você se apropriar do Estado em privilégio, em benefício próprio. Né? Então, assim, ela só fez o que a gente já, assim, a nossa estrutura hegemônica de política faz, assim, que é transformar fins públicos, quer dizer, meios públicos, né, bens públicos para fins privados. Né? que é uma coisa que a gente perde muito, né? E quando as pessoas entram para a política, tem aquele cabide de emprego, né? Vou agora Isso. minha vida está feita, vou colocar todo mundo no poder, minha família, e esse patrimonialismo, né? Essa coisa que é muito local e que a gente chama em psicanálise é muito egocêntrica, né? A gente ainda está no estado, parece, primário, né? De evolução da psique e não consegue perceber o outro, as minhas projeções, toda essa interação, né? E é muito complicado isso, né? Como que a gente tem que readministrar tudo isso na nossa vida particular, subjetiva, privada, mas também nos lugares que a gente ocupa, né? Porque o autoritarismo também perpassa no nosso micropoder, né? Então, o micropoder que eu tenho instalado aqui na minha casa, eu vou agir como uma ditadora e todo mundo vai obedecer meus mandos, né? Na empresa que eu tenho, pode ser pequena empresa, mas eu faço, eu deixo as pessoas que naquela situação de submissão, de humilhação muito grande, né? E em grandes empresas que a gente também vê pessoas, né? Como que o sofrimento psíquico tem aumentado, o psicológico tem que aumentado expressivamente. Quantas pessoas estão tirando licença com casos de ansiedade, depressão, tantos transtornos mentais, justamente quando a gente vai investigar por uma causa relacional, né? Que o conflito já como iniciou no sistema familiar e ele foi se cronificando, piorando para as outras formas de socialização da pessoa, né? Na vida do trabalho também, né? Eu acho bem importante a gente marcar aqui também na nossa conversa, né? Para a gente falar sobre a violência, né? Porque, por exemplo, quando essas populações que são marginalizadas, considerado, né, minoria psicológica no Brasil, porque em termos quantitativos de número de pessoas, população negra, periférica, pobre, é muito grande no nosso Brasil, né, no nosso
no nosso país. E quando essas pessoas reagem, né, aí quem está no poder, a elite, fala assim, calma, violência não se resolve com mais violência, e começa aquele discurso pacifista, né? Paz e amor, tudo aqui na calma, né? Mas é uma forma de você, aquelas táticas de poder, né? Para você conseguir manipular, aquela manipulação que a gente fala em psicanálise, né? Super egóica, para atingir o que eu quero, né? E aí a gente fica então com esse paradoxo aí da tolerância, né? Então é bem importante a gente marcar, né? O que é violência? Né? Quem é que define o que é violência aqui, né? No Brasil e no mundo, mas a gente está falando da nossa realidade, né? Como que eu falo? Olha, isso daqui é violência, mas isso daqui não é violência. E a gente vê que no Brasil é demarcado por classe social, né? Uma mãe que tem seu filho morto na periferia, com uma violência policial muito forte, não pode nem se aproximar. É diferente da abordagem em outros bairros, né? Quem pode chorar o luto, né? E a dor, né, da perda, quem é autorizado a chorar, né, por esses corpos que são massacrados, né, aviltados, que são eliminados mesmo da nossa sociedade, né? E a gente tem em psicanálise um conceito muito importante, que a agressividade não é sinônimo de violência, e na psicologia social você vai falar também, porque vai por essa mesma linha, né? Porque a gente tem a agressividade, ela faz parte na psicanálise de uma propriedade do nosso imaginário, né? Porque o outro é como se fosse o nosso objeto, né? Então, por exemplo, a gente tem na relação mãe-bebê. O bebê vem com aquela força, com aquela voracidade no peito da mãe para mamar, como se fosse destruir, né? Para saciar sua fome, sua sede. Mas ela não vai matar a mãe, né? Ele vai aprendendo. Então, esse instinto da agressividade é uma coisa que faz parte da natureza humana, né? Que tá na gente, né? Mas aí o problema que a gente tem aí quando a gente vai se desenvolvendo e vai instaurando aí na nossa cultura é quando essa agressividade ela tá tensionada, né? Que aí a gente vai confundir com outras coisas, com as nossas identificações, né? Com a defesa, com a nossa reação diante das situações da vida, né? É um processo, né? Então a agressão, ela não, a agressividade, a gente acredita em psicanálise, a gente não consegue extingui-la, que aí a gente tem uma diferença de marco teórico de outras abordagens, né? Na psicologia, por exemplo, na psicologia behaviorista, né? Que eles acreditam que tem a extinção, né? Que pode ser colocado em extinção. Na psicanálise a gente não acredita na extinção, né? Porque quando a gente tem aquilo recalcado, que a gente não trata, que a gente não olha, né? Ele tem um retorno. E o retorno a gente está vendo, né? Com um aumento do feminicídio, da violência doméstica, com o aumento da nossa violência. O Brasil é o país, como você já disse, né? A gente mata o maior número de pessoas trans no mundo, isso, né? E a gente é um país super homofóbico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Thiago. É muito interessante, porque para a gente definir, né, assim, a violência ela é um estado de desintegração, né? É um estado em que você tira a integridade de um sujeito, né? Ou a fórmula que eu sempre uso nas minhas aulas é você reduzir o outro, um sujeito, à condição de coisa. Só que tem uma chave aí importantíssima que as pessoas esquecem, que bom, se a violência é um estado de desintegração do sujeito, é um estado de objetificação do sujeito, isso quer dizer que você tem que pressupor que antes esse indivíduo era um sujeito. O ponto é, e para aqueles indivíduos que a gente não considera que são sujeitos? Existe violência ou não? Né? Então, esse, por exemplo, foi um dos grandes questionamentos que a gente fez e que a gente faz até hoje em relação aos direitos humanos, não no sentido de anulá-los, obviamente, né? Mas no sentido de aprimorá-los. Porque quando a gente fala de direitos humanos, né, os direitos fundamentais do ser humano, mas quem que a gente considera ser humano?
né? Isso é muito interessante, isso mostra assim, o como a gente até hoje a gente carrega, né, a necropolítica, né, muito interessante, Franz Fanon fala isso muito, né, assim, que o racismo ele penetra o nosso inconsciente, né, a maneira como a gente deseja no mundo, né, ele é um tipo de estrutura social que, bom, cabe a gente lembrar que o inconsciente ele não nasce pronto, ele se faz através de elementos das nossas relações. Isso quer dizer que ele se estrutura, né, racialmente também o inconsciente. E isso mostra de forma muito interessante, por exemplo, o ódio que a gente tem daqueles que são contra os direitos humanos, quando associam, por exemplo, direitos humanos para proteger bandido. E eu Uhum. volto de novo na mesma questão. Tá, Exato, mas quem que são esses bandidos? sim. Quem que você está enxergando como bandido, né? Só que cor que ele tem? Né? De qual classe social? O que ele fez? Uhum. Né? Porque a partir desse momento, quando a gente diz que, bom, direitos humanos é para humanos direitos, direitos humanos só tem que ser para os humanos direitos, então a gente está dizendo, bom, existem aqueles que são humanos e aqueles que não são humanos. Para esses que a gente não considera serem humanos, a gente nega qualquer tipo de direito. Né? E aí, então, aí começa o problema. Porque aí quando a gente coloca um registro de que, bom, alguns são humanos e outros não são, então para alguns a gente vai enxergar violência, para outros não. Exato. Né? E aí a gente então forma um dispositivo, uma tecnologia de poder, né, extremamente eficaz, que aí a gente simplesmente para de enxergar violências, sobretudo a violência estrutural, naqueles que são, sobretudo, atingidos pela violência estrutural. Né? Então, pretos, pobres, periféricos, mulheres, pessoas com deficiência e assim por diante. Né? Uhum. E aí isso é muito interessante, porque isso gera no Brasil o fenômeno que é fantástico, que as pessoas choram por vitrines quebradas, mas um menino é fuzilado dentro da sua casa e assim, não tem Black Lives Matter, não tem nada, né? Assim, mas uma vitrine quebrada no Brasil, meu Deus, causa um sofrimento nas pessoas que é uma coisa absurda. Mas é isso. No final, uma vitrine ela se torna muito mais humanizada do que populações que chegam ao seu limite de esgotamento e reagem a isso. Né? É, não é à toa, gente, assim, acessar redes sociais nesse nosso período é um trabalho antropológico, tá? É uma etnografia. Façam esse exercício, gente. Entrem nos grandes portais aí, UOL, Terra, e vão lá naquelas reportagens impactantes, como a morte do menino João Pedro, da Ágata, daquela família que tomou 80 tiros do exército, que na verdade depois uma perícia constatou que não foram 80, foram 300 tiros, né? 200 tiros. Peguem essas reportagens e vai lá nos comentários, né? Que aí a gente vai ver como a gente faz claramente uma divisão daqueles que a gente considera ser humano e daqueles que para nós e que portanto sofrem violência e daqueles que não são considerados seres humanos e assim, então a gente sequer pode dizer que sofrem violência, né? Porque eu insisto, para existir violência precisa existir uma desintegração do indivíduo, do sujeito. Se a gente não considera aquela pessoa um sujeito, um indivíduo, então não existe violência. Né? Assim, a gente só está manipulando uma coisa, né? Desde sempre. E aí eu insisto, tá? Eu sempre volto na questão. Esse tipo de lógica, esse tipo de racionalidade, ela estruturou o nosso país. Tá? Ela estruturou e é estruturante. Ela é institucional e instituinte no É. nosso país. Tá? Quanto à questão da agressividade, nós da psicologia social, a gente faz muito bem essa divisão de que, bom, a agressividade ela diz respeito ao corpo biológico. Né? Quando a gente vai pensar em ser social, no caso o indivíduo, a gente vai pensar essencialmente em violência. Por isso que assim é um equívoco absurdo quando as pessoas dizem que o ser humano ele nasce violento. Não, isso é uma besteira. Né? Assim, a violência, o que vai determinar o que é a violência vai ser a cultura, a sociedade. Né? Nesse sentido, a agressividade ela é muito importante. Importante para o desenvolvimento humano, para a diferenciação do bebê, por exemplo, entre um eu e o outro. Né? E tem uma coisa interessante também, que eu sempre falo isso em sala de aula, né? A gente sempre associa, quando a gente fala agressividade, parece algo ruim. A gente sempre associa a agressividade com algo mal, com algo ruim, com algo a ser evitado, quando não, assim.
Eu insisto, a agressividade é aquela que permite distinções, é aquela que permite, aliás, é ela que permite a nossa exteriorização, né? A exteriorização da nossa subjetividade e assim por diante, né? Então, usar a agressividade para, né, também é um exemplo que eu sempre dou, e acho que esse exemplo ele serve também para pensar as vitrines quebradas de bancos, né? Mas quando você vê duas crianças brigando, você precisa separar de qualquer jeito a briga. Para isso você vai ter que usar muita agressividade, você vai ter que conter as duas crianças, né? É um tipo de agressividade sadia, ela não é violenta, né? E ela é necessária, né? É necessária para conter mais violência, né? E aí, a partir daí, a gente consegue Parte do pensar, processo então, educativo, né, Tiago? faz parte do processo educativo, né, de conter esse corpo que está em desenvolvimento, né, assim, de traçar os limites culturais a esse corpo. Né? Sim. E aqui também estava na nossa pauta, né, para a gente falar esse cenário da violência e com a pandemia, né? Fale um pouquinho aí para nós, Tiago. Eu só queria antes voltar numa coisa lá atrás, você falou lá na frente, sobre a diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Porque eu acho que isso ajuda muito a gente a entender o fenômeno do bolsonarismo hoje, tá? Então, se você me permite, eu vou mudar um pouquinho, porque aí já dá para emendar depois com a ideia. As pessoas não escreveram nenhuma pergunta para gente. Eu queria que colocassem alguma coisa, porque daqui a pouco a gente termina, senão vai ficar para a gente conversar fora do ao vivo. Pode falar, Tiago. E o Instagram expulsa a gente, né? Pulsa, É tem isso. tempo aqui, vai cortar, gente. Então, normalmente a gente associa, né? Se a gente for fazer a pergunta assim, o que que leva, né, a um grupo de pessoas, uma população cair em ideias, em se tornar massa, né, em cair, por exemplo, em regimes autoritários, a se tornar aí um corpo que a gente pode chamar de fascista, né, aquela massa indiscriminada que obedece a um líder, né. A gente costuma cair num engano, e a gente ouve muito isso, de que, bom, a gente acaba caindo em adoração a um líder porque isso acaba sendo um efeito de um excesso de autoridade dentro de casa, né? De pais ou mães muito autoritários. Isso é um engano crasso, assim, enorme. Tá? Na verdade, o que leva a nós aderirmos a movimentos de massa, a aderir aí a um líder, a uma adoração cega a um líder, não é uma identificação com a autoridade, é na verdade a falta de identificação com a autoridade. Né? É justamente a falência do papel de autoridade da família que levou, por exemplo, Hitler a ocupar o poder e que a gente consegue enxergar hoje nas manifestações no Brasil também, como, por exemplo, esse fanatismo do Bolsonaro. Né? Por que isso? Normalmente, quando a gente ainda tinha, historicamente, a figura de autoridade, seja na figura do pai ou da mãe em casa, na família, ela era fundamental para a internalização de uma moral no indivíduo, de uma autonomia nesse indivíduo. Né? Ele então internalizava aí aquela autoridade paterna, materna, pode ser o que for, enfim, pode ser de tia, aí não acho que não é questão da figura biológica, né? Sim. Mas se internalizava a autoridade, o indivíduo tinha como referência uma figura vertical interna nele, a qual ele introjeta ali e forma sua autonomia, sua moralidade, e ali ele constitui então a sua individualidade, né? Assim, o que a gente chama desse autonomos, né? Dessa autonomia, dessa possibilidade de ter as próprias regras, ser dono das próprias regras, né? O que acontece com a falência dessas figuras de autoridade? O indivíduo, então, ele começa a não mais se identificar com figuras verticais, com figuras de autoridade, mas com figuras horizontais. Perde-se a referência da autoridade e o indivíduo começa, então, a se identificar com figuras narcísicas, que é o que a gente chama de identificação horizontal. Isso é muito interessante, por quê?
Porque no final, o líder com o qual essas pessoas se identificam, vejam que não são líderes astutos, eles não têm grandes discursos, não são grandes leitores, não são indivíduos assim que fariam aquele papel de representante da cultura. Não, são idiotas. Ou seja, são muito parecidos conosco. Isso é o É, que o Adorno, né, o Theodor Adorno chamava, né, de que, então, a partir do momento que a gente perde essa referência de uma autoridade, a gente se identifica então com a figura do autoritário, que é uma figura tal como nós, mas que ele realiza aquele nosso desejo, que é o quê? Estar numa posição de poder em que ele pode fazer tudo. Inclusive, nos representar naquilo que a gente não pode muito aceitar publicamente. Ser racista, ser fascista e assim por diante. Né? Ele nos representa nisso. E aí, isso é o que o Adorno chama... Já vou terminar, Cris, eu juro. Isso é o que o Adorno chama... Pode... é que eu Dá só para ia falar, não falar para. duas perguntas que tem aqui no chat, mas conclui, por favor. É, é, não é à toa que o Adorno, né, o Theodor Adorno, que é o autor que eu estudo bastante, ele diz, né, que no final o líder de hoje, ele é o pequeno grande homem. É muito interessante esse termo. Por quê? Porque ele é uma figura que ele precisa ao mesmo tempo mostrar que tem poder, mas ao mesmo tempo mostrar que é do povão, é igual a nós. Então, ao mesmo tempo que ele é extremamente autoritário, ele mostra que aqui quem manda sou eu, né? O Adorno falava que é uma mistura de King Kong com um barbeiro de subúrbio. É uma coisa assim, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é extremamente autoritário e mostra quanto tem poder, ao mesmo tempo ele está ali comendo pão com leite condensado, e aí na hora que vai fazer alguma coisa é meio desengonçado, e usa camisa de time falsificada. É essa coisa que... É aí, então, veja, se fosse uma figura que representasse a cultura, fosse um grande orador, isso não traria identificação para uma massa que está justamente com essa ausência de autoridade, percebe? Esse é o ponto. Então isso é muito interessante. Então no Que é... final, Oi? aí assim, a astúcia disso é o seguinte, é que no final o indivíduo que ele se forma sem uma figura de autoridade, ele se torna um narcisista. E a figura de identificação dele vai ser um outro narcisista. É por isso que os nossos líderes hoje são extremamente narcisistas. Né? Porque, na verdade, ele é simplesmente uma expressão dessa massa narcisista, é uma expressão ideal, né? Que a gente chama de um ideal aí narcisista, de uma massa ressentida ali, que não consegue realizar os seus potenciais, os seus desejos, e encontra nessa figura suprema de um narcisista amor essa realização daquilo que você não pôde ser. Né? É isso. E essas falhas, né, nas marcas psíquicas do desenvolvimento, né, que vão aí também gerando esses transtornos de personalidade, né, o indivíduo narcisista e tantos outros, né, porque o fascista é aquele que quer eliminar todos aqueles que são diferentes, né, então aí vira a pessoa xenófoba, não, o imigrante que está vindo aqui, mas nós somos um país formado pela imigração, né, um Exatamente. contrassenso, né, então, se eu sou branca, eu odeio negro, se eu sou, né, se eu tô branca, eu odeio indígena e essas coisas. Isso. Deixa eu te falar aqui as duas perguntas que fizeram. O Augusto falou, e na visão de vocês, qual a melhor maneira para começarmos essa desconstrução dentro de casa? O Cláudio está falando assim, esse fanatismo ao Bolsonaro está ligado à necessidade de um pai, segundo Freud? E de perguntas foram essas duas, né? Assim, com relação à necessidade de um pai, na verdade, sim, eu diria assim, uma figura de autoridade, não necessariamente é um pai. Mas aí Uma lembrando, distorção, né, de uma figura de autoridade, é uma falha, né, nessa percepção, né? Por isso que tem isso. problema, né? Só que, de novo, assim, também não é muito uma figura de um pai, porque a figura, a princípio, paterna seria aquela figura de autoridade que estabeleceria uma desigualdade ali, estabeleceria uma relação ali, que é justamente aquela relação de autoridade que vai te permitir a moralidade, a transmissão das normas, das regras e assim por diante. Né? E O que a grande gente tem problema. na psicanálise, na abordagem lacaniana, né, é a lei, é representando o pai Isso, como essa lei, né? Então é isso, é uma isso, distorção da lei. A lei, ela é, eu sou o senhor da lei, eu vou fazer para me beneficiar.
não pensando nessa abrangência maior, né? Como a gente tem os direitos humanos, o ECA e tantos outros estatutos, para ver uma lei que abrange uma população maior, né? A diversidade das pessoas, que toca uma maior rede de contatos. Por isso que é importante a gente lutar por políticas públicas inclusivas, que abranjam a nossa diversidade, né? Que não seja só para um grupo específico e de uma forma e oprimindo todos os outros, deixando de lado, né? Isso, exatamente. E aí, assim, dessa figura, desse pai esvaziado que não conseguiu ser introjetado em sua autoridade, aí busca-se então um substituto. Né? Então a gente pode dizer que é um substituto, mas na verdade não é na verdade assim, um substituto para uma falta específica, não precisa ser necessariamente um pai. E eu insisto, se fosse o pai efetivamente, aí daria tudo errado, tá? Essa lógica do fanatismo, tá? Porque aí o indivíduo se formaria enquanto indivíduo autônomo. Né? A grande questão é, ele precisa se identificar com uma outra figura narcísica. No final, é uma identificação entre narcisistas. E mais, tem mais uma coisa que o Adorno fala que é importante, que eu acho que ajuda muito a gente pensar hoje. Né? Ele diz, bom, mas essa figura desse líder narcisista, que a gente então passa a amar, ele não pode expressar amor. Ele precisa reforçar constantemente o seu narcisismo, para aí sim levar essa nossa identificação. Né? Então é fantástico, assim, porque é justamente o que a gente vê hoje, é o tal do e daí? Assim, 50 mil mortos, e daí? Eu não sou coveiro, né? Assim, é uma figura que não chora, é uma figura que não ama ninguém. Né? Assim, mas é justamente essa é a essência de um líder fascista. E é o que o patriarcado nos destitui a nossa humanidade, né? Que traz tanto sofrimento, não só para pessoas de todos os gêneros, não só para os homens heterossexuais, né? Que não podem expressar suas emoções, que tem que ficar nesse tamponamento, e que a única emoção autorizada para esse patriarcado, para o homem, é a raiva, aquela que explode, né? Mas não a vulnerabilidade. A gente se torna mais humano, e é isso que o processo de terapia nos ajuda, né? E a expressar as nossas vulnerabilidades, a entender as nossas histórias, a ressignificar, né? A gente poderia falar muitas coisas aqui, que eu não vou ter tempo de, a gente não vai ter tempo de falar muito do que eles falaram da figura do pai, né? Mas eu tenho, porque as pessoas têm muito aquele marco, né, do Freud, mas temos os neofreudianos, e tem Lacan, Winnicott, Melanie Klein, tantos outros teóricos para a gente explicar as relações, que agora não vai dar para aprofundar aqui, fica a pauta para Daqui a outro. pouco seremos expulsos daqui, automaticamente, pelo Instagram. Daqui a pouco vai. Então, Tiago, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, falasse o que, ou sobre o que a gente já falou, juntar com a pandemia, para a gente já encaminhar para o encerramento. Tá. Bom, acho que dá até para emendar com a pergunta, uma outra pergunta de um colega, né? Assim, tem algo que me preocupa, tá? Quando a gente vai pensar em prevenção à violência na pandemia, que é essa ideia de que a violência ela se combate apenas com políticas assim, que é o que a gente chama, né, de nível secundário, terciário, que é logo, assim, são políticas de prevenção para que a violência não ocorra novamente, ou seja, você pressupõe que a violência ocorra e aí depois você tenta ali reparar, né? E isso normalmente a gente faz através de políticas de punição, né? Então, eu insisto, é muito importante, por exemplo, os canais que a gente está colocando hoje de ajuda a mulheres em situação de violência, canais ali de estratégias ali sigilosas para a mulher fazer a denúncia, ou a criança, ou seja quem for. Né? Só que a gente tem que lembrar que a essência da violência ela está na fragilização de laços. Ela está tanto em uma vulnerabilidade material, mas também numa vulnerabilidade relacional, uma vulnerabilidade nas relações. Então é importante a gente pensar que esse período de pandemia e o tipo de política neoliberal de total desconstrução de direitos, de total incentivo à vulnerabilidade, ela obviamente vai levar ao aumento da violência. E aí vejam como não faz o menor sentido a gente estar em um modelo de Estado necropolítico que deixa as pessoas
sujeitas à morte, extremamente vulnerabilizadas. Isso as leva a uma maior agressividade, violência, enfim. E a solução que a gente encontra para isso é punir o violentador. Uhum. Unicamente. Não que isso não tenha que ser feito, né? Isso é necessário, né? Mas assim, como a gente sempre cai no final a, de novo, um modelo necropolítico, inclusive da maneira como a gente lida com a violência, né? Que é sempre através da punição, né? Punição, encarceramento e assim por diante. E de novo, eu insisto, a gente tem que pensar que, sobretudo nesse nosso momento, em que, infelizmente, a gente está hoje no Brasil num laboratório neoliberal de destruição de tudo, de qualquer vínculo social, vínculo de humanidade, vínculo de solidariedade, se torna perverso a gente reduzir as nossas formas de prevenção à violência unicamente através da punição, né? Então, acho que isso é um ponto a ser pensado, né? É isso. Muito bem. E só para falar que eu não sei se a gente contemplou toda a resposta do Augusto, como começa em casa, né? Mas a gente tem que parar de ter essa educação violenta, né? Cala a boca, moleque. A gente, tem que mudar a nossa forma de tratar o outro, não degradando, não humilhando, não mandando ficar quieto. A gente tem que abrir para o diálogo, né? Não é ser permissivo, não pôr limite, mas é uma outra forma de falar, né? Então, tomar conta com o nosso discurso, né? Para o nosso discurso não ser bélico, não ser destrutivo, assim, que a gente consiga abrir para um diálogo, né? E ficar jogando chinelo, cinta nos filhos, isso não vai resolver, né? Porque às vezes as pessoas obedecem, as crianças a gente obedecia por medo dos pais que nos batiam, não porque às vezes a gente realmente respeitava, né? Então isso é uma crença que precisa ser desconstruída, né? Ai, são muitas coisas para falar, mas, Thiago, nosso tempo chegou aqui no final. Muito obrigada por Eu que agradeço. Obrigado a você. aceitar o convite, por trazer tanto conhecimento, tantas colocações tão necessárias para a gente. Thiago, muito obrigada pela sua Obrigado participação. você, Cris. Obrigado você. Se aparecer alguma dúvida, depois você me manda aí o pessoal. Se alguém tiver, enfim, escrevam para a Cris ou para mim mesmo lá no Instagram, a gente se vira aí. Obrigado, E, obrigado e pela. vou te convidar depois para falar sobre o seu trabalho do suicídio. Aí a gente abre uma outra pauta. Ok, tá bom, vai ser um prazer. Um abraço, Thiago. Obrigada. Valeu, Cris, obrigado, até logo, obrigado, gente, valeu. Tchau, tchau. Gente, agradeço a participação de todo mundo. Temos que encerrar a live. Quinta-feira que vem a gente tem o tema com sistema prisional, às 18 horas. Um abraço, boa noite para todos.